Oi, gente, voltei aqui. Tive que atender uma emergência de trabalho, mas eu já tô aqui de volta para dar continuidade na nossa aula. Então, nós falamos aqui no começo sobre as chaves para buscarmos, entendermos um pouco mais sobre a lealdade, né? E agora nós vamos falar sobre algumas lições de lealdade, algumas lições que nós aprendemos com a lealdade, amém? Então, a primeira lição é: a lealdade requer persuasão plena, né? E o que isso quer dizer? Persuasão plena. A lealdade, ela requer que para que alguém seja leal a nós ou ao chamado de Deus, ao ministério em que está servindo, aos líderes, aos pastores, essa pessoa, ela precisa ter plena convicção do que ela está fazendo ali, de qual é o chamado de Deus para a vida dela e de qual é a importância, a relevância do trabalho que ela está desenvolvendo, do quão importante ela é. Ela precisa ter uma identidade firmada na rocha. Ela precisa ter o entendimento de quem ela é em Deus. E ela precisa honrar aquelas pessoas com quem ela serve, né? Os seus irmãos ali de ministérios, os seus líderes, os seus pastores. Ela precisa ter a plena certeza, a convicção de que essas pessoas, elas estão unidas com ela no mesmo propósito, em que todos juntos estão ali por um único motivo: para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho, para expandir o reino de Deus na terra. E é isso. Se nós tivermos essa convicção, essa plena convicção, nós seremos pessoas leais. E se nós tivermos pessoas assim ao nosso redor, nós teremos pessoas leais ao nosso redor, né? Então, na experiência normal do ministério, haverá numerosas acusações, rumores e histórias envolvendo cada homem de Deus. Numerosas acusações, rumores e histórias, pretensões para esconder erros, pecados, falhas de quem os acusam. Jesus, ele foi acusado de ter parceria com Beelzebul. Está lá em Lucas 11:15, se você quiser ler. Ele foi acusado de enganar o povo, de ensinar divisões ao povo, de impedir o povo de pagar os impostos ao imperador, né? Então, Jesus, ele foi extremamente acusado, né? E nós, como cristãos, também somos extremamente julgados e acusados todos os dias pela sociedade, né? E nós temos que ter esse discernimento do que é uma acusação falsa, do que é uma difamação, do que é a verdade. Nós temos que fazer essa distinção, né? Outra pessoa também que sofreu muita acusação foi Paulo. Foi acusado de ser uma peste pública, um promotor da rebelião, fonte de transgressão e de tentar profanar o templo, né? Então, nós temos que ter a plena convicção, termos totalmente a consciência de quem nós somos, de quem é Deus na nossa vida, daquele ministério que nós estamos inseridos é uma igreja do Senhor na terra, e que aquelas pessoas que estão ali foram colocadas por Deus para que junto conosco possamos pregar o Evangelho e expandir o reino de Deus na terra. Se nós não tivermos essa convicção, nós não seremos pessoas leais, nós não seremos servos leais. A segunda lição é: sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. E lá em 1 Coríntios 11:1 diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, essa segunda lição, ela fala que a nossa lealdade tem que estar deve ser com a mais alta autoridade. Quem é a nossa mais alta autoridade? Cristo, Deus. Ele é a nossa maior autoridade sobre a nossa vida, não só como ministério, mas sobre toda a nossa vida. Então, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, o primeiro lugar na nossa vida tem que ser com Deus.
Então, se algo está roubando a sua fidelidade, a sua lealdade para com Deus, você não tem a obrigação nenhuma de ser leal a esta pessoa. Entenda que ser leal a um homem não pode ser mais importante para você, servo, do que ser leal a Deus, né? Deus é a maior autoridade sobre a nossa vida. Então, a nossa lealdade, em primeiro lugar e maior, tem que ser a Ele. E se nós caminhamos debaixo de homens e mulheres sérios, homens e mulheres leais a Deus, leais aos seus chamados, leais aos seus propósitos e de caráter, nós também temos que ser leais a eles. Mas se em algum momento ou em algum lugar você identificar que você está servindo a pessoas que são desleais a Deus, se posicione, porque a sua lealdade maior, ela tem que ser para com o Senhor. Amém? Isso não quer dizer que nós não temos que ser leais às pessoas que nós a quem nós somos por quem nós somos liderados, né? Nós temos que sim ser leais aos nossos líderes, sim ser leais aos nossos pastores, né? Mas a nossa fidelidade, nossa lealdade maior, ela é com Deus, né? Com o Senhor. A terceira lição é: uma pessoa leal não segura a informação, né? E esse é um ponto muito delicado, porque uma pessoa leal não segura a informação. O que isso quer dizer? Quando há uma pessoa que ela é totalmente leal, ela tem uma informação que é relevante, que é muito importante, que pode resolver uma questão, um problema, uma situação, e ela fala para a pessoa que deve falar, que são as suas autoridades, os seus líderes, os seus pastores, isso não é uma fofoca, isso é uma lealdade. Porque quem é leal aos seus líderes não guarda para si a informação necessária que eles precisam saber para resolver, para direcionar a igreja, para resolver as questões dentro dos ministérios. Então, se você sabe de alguma coisa que é importante para a saúde espiritual da igreja, para o bom convívio da igreja, alguma informação que é relevante, não fofoca, isso não é uma autorização para ninguém sair por aí fofocando. Aliás, a lealdade está em você passar essa informação para uma pessoa que possa resolver essa situação com a informação que você passar, ou seja, a liderança, né? Se você sair por aí falando para todo mundo a informação que você tem, isso é fofoca. Agora, se você se posiciona, você procura seus líderes, você procura seus pastores e fala: olha, aconteceu tal e tal e tal coisa, foi assim, 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 assado que aconteceu, eu vi isso, ou eu soube disso, e eu estou aqui passando essa informação porque eu acho que é importante para que o Senhor saiba como conduzir essa situação dentro da igreja. Amém? Então, a pessoa leal, ela não segura uma informação que ela sabe que ela é relevante. Ela vai passar essa informação para as pessoas certas, que são os seus líderes, que são os seus pastores, que é alguém que pode receber essa informação e, com sabedoria, tomar a providência necessária diante dela. Amém? A quarta lição é: a lealdade é baseada em princípios e não em emoções, né? Se você analisar na Bíblia, né, quantas pessoas foram provadas, né? Quantas pessoas passaram por momentos onde a sua lealdade foi provada, né? Nós temos um exemplo aqui: Absalão, Corá, né? Todas as pessoas que foram com Absalão, né, foram mortas. Todas as pessoas que se revoltaram contra Moisés e Arão, junto com Corá, Datã e Absalão, foram mortos, né? Então nós temos que ter o entendimento em que a lealdade ela é baseada em princípios e não nas emoções. Você só pode ser leal a uma pessoa se ela segue os princípios e os mandamentos de Deus. Se ela não segue, você está assinando uma carta
de morte. Porque quando nós seguimos cegamente uma pessoa que não cumpre princípios e mandamentos, que não se preocupa em obedecer a palavra de Deus em primeiro lugar, nós estamos atraindo para a nossa vida sentenças de morte, sentenças de prejuízos para a nossa vida, né? Então nós temos que ter esse entendimento em que a lealdade é baseada em princípios e não emoções. Ai, mas eu gosto tanto de fulano, gosto tanto de ciclano, aquele irmão é tão querido, aquela irmã é tão querida. Ela cumpre os princípios? Ela cumpre os mandamentos? Ela tem uma vida com Deus de verdade? Ok, então você pode ser leal a ela. Agora, se ela não cumpre, a sua lealdade maior é com Deus e não com essas pessoas. Tá? Lição 5. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Né? E como isso é uma verdade, principalmente quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Cristo, como é um divisor de águas essa questão da lealdade nesse momento da nossa vida. Porque nós começamos a perceber que algumas pessoas que faziam parte da nossa vida antes não podem fazer mais parte agora. Porque ou elas se convertem, ou elas não vão conseguir conviver com você, com essa nova criatura que você é em Cristo, né? Com essa nova vida com Jesus, né? Então tem algumas pessoas que durante a caminhada a gente vai ter que tirar da nossa vida, vai ter que se afastar, vai ter que deixar ir, porque não faz mais parte de quem nós somos, não faz mais parte da lealdade que nós temos para com Deus. Aliás, desculpa, eu troquei a palavra. Conviver com essas pessoas nos incapacita de viver uma vida de lealdade para com Deus, porque de repente elas são más influências para nós, vão nos levar a pecar, vão nos levar a fazer coisas que desagradam a Deus, que vão fazer com que nós venhamos a ser infiéis ou desleais a Deus. Então essas pessoas têm que sair da nossa vida, nós temos que deixar elas ir, nós temos que podar, nós temos que eliminar da nossa vida esse tipo de pessoas, infelizmente. Não porque elas não têm valor, ou porque nós hoje somos melhores que elas, mas porque elas impossibilitam que nós sejamos leais a Deus. Né? Lição 6. A lealdade pode custar-lhes coisas físicas. Né? A Bíblia diz, ela nos ensina, que quando Moisés se tornou adulto, ele teve de escolher entre ser leal a Deus ou a Faraó. E a sua lealdade a Deus lhe custou tudo. Né? Não tem exemplo melhor. Moisés, ele era considerado, foi criado como um príncipe no Egito. E ele tinha tudo. Ele tinha poder, influência, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que, né, o homem, né, mais almeja, digamos assim, naturalmente falando, né? Mas porque ele decidiu ser leal a Deus, ele abriu mão e perdeu tudo. Ele perdeu tudo, ele perdeu o prestígio, ele perdeu o status, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu o teto sobre a sua cabeça, ele perdeu a segurança que ele tinha, ele perdeu tudo, porque ele decidiu ser leal a Deus, né? Então, em alguns momentos, quando nós decidimos permanecermos leais a Deus, nós vamos perder coisas, inclusive às vezes físicas, para que isso aconteça, né? E próxima, então, e última, lição 7. A lealdade requer análise. Como assim requer análise? Então, sempre que a sua lealdade for testada, você terá de analisar muitas coisas de modo a permanecer leal. Uma análise é um estudo detalhado ou uma interpretação da informação colocada diante de você. Então, para que nós possamos ser leais a Deus, ser leais àquilo que o Senhor nos chamou a fazer, nós temos que fazer constantemente análises. Sabe, sondar o nosso coração? Sondar. Mas não só o nosso coração. Que tipo de análise que nós vamos fazer, né, para que nós possamos permanecermos leais? Primeiro, analisar o seu passado. Analisar quem você era,
como você era quando o Senhor te encontrou? Quem era você? Sabe? Faça essa pergunta para você mesmo. Quem você era quando Jesus te encontrou? Quando ele entrou na história da sua vida e transformou a sua vida. Quem você era? Onde você estava? Faça essa análise. Segunda análise. Analise o indivíduo em questão. Analise as pessoas que estão ao seu redor. Analise as suas amizades. Analise as pessoas que você tem deixado entrar na sua vida, na sua intimidade, se elas são pessoas leais a Deus, em primeiro lugar. Faça essa análise. Terceiro, analise a forma das palavras que você tem ouvido. Analise a forma das palavras que você tem ouvido. Você deve verificar o que os pastores estão pregando no púlpito. É correto? É a palavra de Deus? Você também deve comparar o que eles estão pregando atualmente com aquilo que eles costumavam a pregar. Lembre-se dessa pequena frase: aquele que mente para você sobre outros irá mentir dos outros para você. Então devemos pregar a palavra de Deus e não as nossas opiniões. Há sempre uma diferença entre a sua opinião e a palavra de Deus. Não aceite simplesmente o que qualquer um diz por aí. Qualquer coisa que você fala deve estar de acordo com a palavra de Deus, né? Isso é um alerta para que nós venhamos prestar atenção, né? Analisar o que nós temos ouvido, né? E como nós vamos fazer essa análise? Só vamos conseguir analisar isso se nós conhecermos a palavra de Deus. Porque se você não conhece a palavra de Deus, você vai ouvir um coach aí falando coisas maravilhosas, lindas, coisas que talvez façam até muito sentido na sua vida, mas não estão aqui. Não fazem parte da palavra de Deus, não foram inspiradas por Deus para serem escritas e colocadas aqui dentro, né? Então, nós precisamos aprender, estudar a palavra de Deus para nossa edificação, a edificação da igreja, para que nós não venhamos cair em enganos, para que nós não sejamos enganados e com isso desleais a Deus, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Amém? E por último, os frutos da lealdade. Sim, ser leal a Deus, ser leal ao teu propósito, ser leal ao teu chamado, ser leal ao teu ministério. Perdão. Traz frutos para a sua vida. Vamos ler, então. Lá em Mateus 25, 21. Está escrito assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então esse texto ali nos mostra que quem é fiel é recompensado. Né? Aqui o versículo diz que foste fiel no pouco e no muito te colocarei. E isso é uma verdade extrema. Né? Isso é a lei da semeadura. Se você é leal a Deus, aonde Ele te colocou, de repente você conheceu a Deus numa igrejinha pequena, num lugar pequeno, numa cidadezinha pequena, e você foi pouco a pouco crescendo, aprendendo a palavra de Deus, crescendo em sabedoria, em graça, crescendo espiritualmente, amadurecendo, e aos poucos você foi servindo, foi fazendo uma coisa, foi arrumando um envelope, foi recepcionando as pessoas, foi cuidando do estacionamento, foi varrendo uma escada, uma rampa, que alguém passou e sujou, foi cozinhando no encontro, foi fazendo uma lembrancinha para as pessoas que vinham ao culto, foi fazendo pequenas coisas, e em algum momento essas pequenas coisas que você faz, que não só que você fez, mas que você faz, que faz parte da sua vida como um servo do Senhor, elas serão recompensadas, né? Elas serão recompensadas com certeza. A lealdade, ela faz com que você persista na mesma coisa até que ela dê fruto. A segunda bênção da fidelidade é entrar na alegria do Senhor. E isso significa experimentar o favor de Deus.
Porque quando o favor de Deus está sobre você, os seus inimigos não florescerão. Lá em 41:11 diz, Salmo 41:11 diz assim: sei que me querem bem, porquanto o meu inimigo não cantará vitória sobre mim. Amém? Então, falando sobre fidelidade, eu vou dar um testemunho breve sobre essa questão. Não vou dar nomes, mas assim, vou contar o testemunho. Eu estou na igreja Embaixada de Itapema tem 5 anos, agora em 2020, completou. Vai fazer 6 anos em janeiro do ano que vem. E eu conheço uma pessoa há quase 5 anos. Aliás, conheço muitas pessoas, né? Mas dentre os irmãos e irmãs, eu conheço uma pessoa há quase 5 anos. E sempre fui muito amiga dessa pessoa. Sempre tive ela como uma amiga fiel e leal. E nós nunca discutimos por nenhum motivo bobo, por nada fútil, por nada. Discordamos, sim, a respeito de vários assuntos por diversas vezes, mas nunca efetivamente houve uma briga, por nada. E a única vez que houve um dia em que nós dormimos, literalmente, que eu realmente dormi chateada com essa pessoa, foi quando essa pessoa um dia, ao meu ver, na hora, no calor do momento, não foi leal a mim. Não passou uma informação que era importante pra mim. Aquilo me doeu tanto que eu não conseguia nem falar com aquela pessoa no momento. E aí passou, o dia passou, a noite passou, o outro dia passou, e no dia seguinte eu fui atrás da pessoa e eu me consertei com ela. Eu pedi perdão pra ela e eu perdoei ela. E nós permanecemos aliançados até hoje, né? E com certeza permaneceremos aí ao longo da nossa vida, porque realmente é uma amizade baseada em fidelidade, em lealdade, em sinceridade, né? Tanto que eu tive essa liberdade de ir lá e dizer, olha, eu não gostei dessa atitude, eu não gostei de você não ter me contado isso, de você ter escondido isso de mim. E realmente a pessoa não fez por mal, a pessoa não escondeu de mim com o intuito de me prejudicar, ela apenas achou que não era necessário ela me falar naquele momento, né? Então, é um dos exemplos que nós temos aqui na aula de hoje, né? A pessoa leal não guarda informação, né? Quando nós somos leais a alguma pessoa, a um propósito, nós chegamos até ela e falamos aquilo que é necessário falar para que essa pessoa tome a decisão, a atitude mais correta acerca daquela situação, daquele problema, né? Então, é isso. É um testemunho breve, só para vocês terem um entendimento de que a lealdade é algo real na nossa vida, né? E na nossa vida ministerial mais do que nunca. Essa situação ela ocorreu em âmbito ministerial. Foi uma situação muito difícil, muito dolorosa e um pouco difícil de ser resolvida, mas já faz um bom tempo que isso aconteceu, tudo foi resolvido, mas se talvez eu tivesse sido comunicada antes da situação chegar no pé que chegou, nas circunstâncias que chegou, ela não teria feito um estrago tão grande quanto fez na época, né? Não teria sido tão grande o estrago. Mas amém, a situação foi resolvida e a lealdade foi reestabelecida. Amém? Que a tarefa da semana é que você possa estar refletindo sobre esse tema, lealdade. Se você tem sido leal ao ministério ao qual você faz parte, ao ministério ao qual você serve, à função que você desempenha dentro da casa do Senhor. E que se você ainda não serve em nenhum ministério, que você possa ter isso em mente. Que uma das principais características da personalidade, do caráter de um servo tem que ser a lealdade. Lealdade a Deus, lealdade aos seus líderes, lealdade aos seus pastores, lealdade ao chamado de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Essa segunda-feira é feriado, não vai ter reunião no Zoom,
mas na próxima segunda nós nos vemos na reunião normalmente. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.